Olá, tudo bem com você? Sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, consultor de SGI e auditor interno de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Sejam todos bem-vindos ao canal do Diário do TST, onde eu desenvolvo este canal para ajudar vocês a aplicarem normas, requisitos legais, instruções de trabalho, ou seja, ajudar no dia a dia das suas atividades, do ambiente onde você está atuando. E hoje eu quero refletir com vocês, quero conversar com vocês sobre área classificada. O que é isso? Da onde que vem? E o mais importante, né? Hoje eu não vou focar na parte de inflamáveis e combustíveis e explosivos, mas sim na poeira combustível. Você sabe o que é isso? Então, fica no vídeo, aproveita o conteúdo para ampliar o seu conhecimento e com certeza aplicar no seu dia a dia. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos tratar de área classificada. Muito importante nos ambientes onde a gente executa as nossas atividades e é importante a gente entender qual que é o dinamismo dessas áreas classificadas. Mas o foco do vídeo de hoje não é falar de inflamáveis ou de combustíveis ou até mesmo de explosivos, mas sim focar na poeira combustível, né? Então, o importante produto dentro das áreas, dentro das fábricas e que também pode ser explosivo. Né? Dependendo da característica do produto e do produto que você está manuseando, que a sua empresa está trabalhando, ela pode sim ser um produto ou pode ser sim uma poeira combustível e isso trazer grandes prejuízos para a sua empresa. Mas para começar, o que é uma atmosfera explosiva? O que transforma ou o que torna o ambiente em um ambiente explosivo? E aqui eu trouxe um conceito para vocês do que é uma atmosfera explosiva. É uma mistura de substâncias inflamáveis na forma de gases, líquidos, vapores, poeiras ou fibras, com ar ou oxigênio, e quando sob condições atmosféricas, na presença de uma fonte de ignição e combustão, propaga-se provocando uma explosão. É uma área onde você tem uma probabilidade, dentro das condições colocadas, você tem uma probabilidade de explosão. Segundo a nossa NR10, áreas classificadas, que está diretamente correlacionada à atmosfera explosiva, é local com potencialidade de ocorrências de atmosfera explosiva. Então, nós temos um ambiente onde você tem as condições favoráveis para que aconteça uma explosão. Né? A NR10 é a norma que trata desses itens de uma maneira mais profunda, onde você tem vários itens falando dessas condições, dessas atmosferas classificadas ou dessas áreas classificadas dentro da NR10. Muito por conta das condições da eletricidade, por probabilidade de surgimentos de curtos-circuitos, faíscas, enfim, todas essas questões que geram um princípio ou que geram uma explosão dentro de um ambiente ou dentro de uma atmosfera explosiva. Então a NR10 eu diria para vocês que é a base dessa classificação, dessas áreas classificadas para você poder entender um pouquinho mais. Então, se você, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas se você tiver uma faísca dentro de um ambiente onde onde pode ser considerado um ambiente de potencialidade de explosão, você vai ter aí uma consequência não muito agradável dentro da sua empresa. Então é importante a gente correlacionar a NR10 com as atmosferas explosivas e com as áreas classificadas por conta destas situações que eu acabei de falar com vocês. Mas, além da NR10, nós temos outras NRs que têm uma correlação com atmosferas explosivas ou com áreas classificadas. Então, a NR10, como eu falei para vocês, a NR19 e a NR20, propriamente dita, que são as de condições explosivas, de produtos explosivos, inflamáveis e combustíveis. Depois a NR31, sim, a NR31, onde nós vamos focar um pouquinho mais por conta da
poeira combustível, nós temos algumas preocupações aí com relação aos trabalhos na agricultura, né, no trabalho rural com relação a esse tipo de produto. E na NR33, lógico, espaço confinado, também você pode ter aí uma característica de atmosfera explosiva dentro dos espaços confinados que temos dentro das organizações. Sim, tudo isso precisa ser avaliado e precisa ser entendido quais são as substâncias que estão em suspensão dentro desses ambientes para você classificá-los como uma atmosfera explosiva ou até mesmo com poeira combustível. Existem outras situações, né? Se você pensar em expandir, você pode aplicar isso também de repente dentro de uma NR12, dentro dos equipamentos, das proteções dos equipamentos que são utilizados dentro da organização, você pode também correlacionar aí com a NR12, também pode ter algo envolvido com estas atividades ou com essas áreas classificadas, essas atmosferas explosivas. Principalmente se você tiver um equipamento funcionando dentro de uma atmosfera, dentro de uma condição como essa. Então é importante entender dentro das NRs quais são as correlações com as atmosferas e as condições, as áreas classificadas, como a gente costuma falar. Muito importante. E depois das NRs correlacionadas, vamos entender um pouquinho, né? Então, isso é uma consequência de uma explosão por conta de poeira na França, né? Então, é importante a gente entender o que isso pode acontecer, quais são as consequências desse entendimento. Reforçando aqui com vocês que vou tratar mas vou dar um foco maior na parte de poeira combustível, visto que a parte de líquidos inflamáveis e combustíveis ela é bem trabalhada. A gente vai falar um pouquinho disso em algum tempo, em algum vídeo, falar também dessas áreas classificadas, mas a poeira combustível ela é pouca disseminada e aí eu achei importante trazer isso para vocês poderem agregar isso ao conhecimento de vocês e vocês estiverem em algum ambiente parecido com esse ou que vocês tenham a atividade ou visitem alguém, enfim, a hora que você se deparar com uma situação como essa, você ter pelo menos um pouquinho do conhecimento desta área tão importante dentro das realizações, dentro das atividades produtivas das organizações. Então aqui uma consequência de uma poeira, de uma explosão com poeira combustível e aqui a origem dessa explosão ou quais são as possíveis origens, né? Você olha para o seu ambiente lá e começa a ver um ambiente totalmente empoeirado como esse, você pode ter aí uma condição, uma atmosfera explosiva para a empresa onde está sendo realizadas essas atividades. É importante salientar que não são todos os produtos, existem alguns dos produtos, é importante você avaliar se o produto, se a poeira que a sua empresa está trabalhando realmente é explosiva ou não, e aí você vai identificar a necessidade de adotar algumas medidas para evitar esse tipo de situação, né? Ambientes bem propícios para acontecer um acidente com poeira combustível. Qual que é a diferença de explosão e para incêndio, né? Então eu trouxe aí para vocês um diagrama bem básico, né, o tetraedro do fogo, onde nós temos aí o oxigênio, o comburente, o calor e o combustível. E para a explosão, a única diferença é que a gente tem um confinamento, ou seja, eu tenho esta poeira ou este ambiente fechado, confinado. Por isso, você tem aí uma potencialidade de explosão. Porque a explosão ela acontece, ela tem incêndio, né? Mas ela acontece de uma maneira muito rápida. A expansão desse incêndio, a expansão dessa atmosfera dentro desse ambiente é muito rápida e muito forte, vamos dizer assim, né? Tem um potencial muito grande, por isso você tem a explosão. Então é importante a gente entender isso. Então, reforçando aí o tetraedro do fogo e o pentágono da explosão. Aqui a gente acaba salientando a poeira, né? Por conta das condições e por conta daquilo que eu estou conversando com vocês. Então eu tenho a dispersão, o oxigênio, a poeira, o confinamento e a ignição. Basicamente a mesma coisa do que
o tetraedro do fogo, mas a única diferença básica aí é a questão do confinamento. Aqui a poeira está como combustível, né? Então você pode ter aí outros combustíveis para gerar uma explosão. Como eu falei para vocês, o foco está voltado para essa poeira combustível, então acabei colocando aí para ficar mais evidente. Pré-requisitos para uma explosão de poeira: presença de poeira, gás, líquidos, combustíveis, óbvio, né? Então isso aí são os princípios, né? Fonte de ignição deve estar presente no ambiente e a atmosfera deve ser fechada e conter oxigênio suficiente para sustentar a combustão. Então, se você tem pouco oxigênio, você também não vai conseguir com que aconteça a explosão. Se você tiver muito oxigênio, né, oxigênio em grande quantidade, também você não vai ter essa potencialidade de explosão. Então, são aí alguns pré-requisitos para que aconteça alguma incidência de explosão dentro do ambiente com poeira combustível. Outro fator importante aqui que eu trago dentro desta imagem é que vai depender também da queima do seu produto. Se você tiver um produto onde os grãos, né, vamos dizer assim, onde o particulado é muito grande, você vai ter uma queima lenta e você não vai ter o princípio ou você não vai ter a explosão dentro desse ambiente, né? Você vai diminuindo este particulado e essa potencialidade vai aumentando até que você tenha um particulado suficiente para gerar uma explosão dentro deste ambiente onde você está executando ou transportando, onde você está tendo alguma atividade. Qual que é a regrinha, né? Então, quando a gente fala em poeira combustível, normalmente quando você liga uma lâmpada de 25 watts e você consegue ver lá 2 metros, né? Você tem uma poeira, uma concentração inferior a 40 gramas por metro cúbico. Isso vai te trazer uma condição para que aconteça a explosão dentro desse ambiente. Então você tem uma névoa dentro, né? Você tem um recipiente, uma área de armazenamento, por exemplo. Você tem uma névoa dentro desse armazenamento e essa névoa você consegue, a partir de 2 metros, você consegue enxergar uma lâmpada e aí você vai ter aí uma concentração inferior a 40 gramas por metro cúbico. Isso já te traz uma necessidade, não, uma condição para que essa explosão, esse ambiente possa se tornar um ambiente explosivo, né? Então você vai conseguir, você vai ter que prestar atenção nesta situação. Além disso, eu tenho, né, a poeira dentro do ambiente e eu vou ter o princípio de explosão como a gente vem conversando durante o vídeo. Mas existem duas etapas. Você tem o princípio, a primeira condição, onde você vai ter aí uma explosão, e existe a explosão secundária, né? A primária é aquela que a gente está vendo, você tem um ambiente fechado, ela vai com a concentração devida, com o produto devido, com a quantidade de oxigênio adequada, você vai ter uma explosão dentro daquele recipiente. Mas você também tem, e aí eu mostrei no começo do vídeo algumas fotos de alguns ambientes, a poeira que está depositada ao longo do ambiente fora do equipamento. Isso pode te proporcionar a explosão secundária, visto que você está trabalhando com poeira combustível e essa poeira combustível está espalhada ao longo do ambiente. Então você tem uma explosão no primeiro equipamento e a hora que essa explosão vai acontecendo, ela vai atingir as poeiras que estão ali ao redor do ambiente, fora do equipamento, e que vai ajudar, que vai alimentar essa primeira explosão, se tornando uma explosão secundária. Normalmente, a explosão secundária ela tem consequências maiores do que a explosão primária, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Você tem a condição do equipamento, você tem a explosão dentro do equipamento, e aí, quando essa explosão acontece, ela vai encontrar mais poeira combustível fora do equipamento, potencializando a primeira explosão, e aí você vai ter aí um efeito catastrófico
em cima do ambiente onde você está realizando a atividade, onde você está transportando e onde você contém aí as poeiras espalhadas no ambiente. Uma coisa muito importante para você entender dessas poeiras, né, é justamente quando você está andando pelo ambiente onde você está executando a atividade, você deixa pegadas no chão, por exemplo, ou pegadas no ambiente. Isso significa que você tem um ambiente onde tem uma probabilidade de ter uma segunda explosão ou uma explosão secundária. Então é importante você olhar para o ambiente quando você está realizando ou quando você está caminhando dentro desses ambientes onde tem poeira combustível em suspensão. A partir do momento que você deixou sua pegada, é um sinal de alerta para que você se atente neste ambiente que pode ter aí consequências caso aconteça alguma explosão, né, no equipamento onde está transportando, filtrando, enfim, qualquer situação aí que tenha dentro desse ambiente. Para começar uma explosão, quais são os tipos de ignição, ou quais são algumas centelhas, algumas maneiras de você iniciar uma explosão? Então, superfícies quentes, fogo e gases quentes, né? Faíscas mecânicas, faíscas elétricas, descargas eletrostáticas, raios, voltagem catódica, ultrassom e reação exotérmica. Então são algumas condições aí para você poder ter aí dentro do seu ambiente uma explosão no equipamento ou no ambiente onde você está realizando a atividade. Então também nós temos aí as explosões sem o fogo propriamente dito, né? Então, dependendo do produto, isso sempre, né? Vocês estão escutando aí falar, dependendo do produto, sim, né? Porque existem produtos que não têm essa característica de explosividade, mas dentro dos grãos, normalmente você tem, dentro dos grãos orgânicos aí, né? Você tem aí essa probabilidade de explosão. E esses grãos armazenados dentro de silos, você pode aí, com essa temperatura, ter um princípio de incêndio ou um princípio de uma ignição ali dentro, só por conta do armazenamento e da temperatura dentro desse silo, ele vai começar um incêndio ali, vai começar um princípio de incêndio, isso pode se potencializar até chegar na atmosfera e essa atmosfera se tornar ser uma atmosfera explosiva, e aí você vai ter a, a explosão desse produto dentro desse silo. E aí, que é o que a gente fala que é a explosão sem a chama propriamente dita, né? Como que eu classifico e quais são como é que eu nomeio as minhas áreas classificadas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês tanto da parte de líquidos inflamáveis quanto a parte de poeira. Então lá você vai ter a zona 0, a zona 1 e a zona 2 para gases e vapores, e para poeira você vai ter a zona 20, 21 e 22, sendo a zona 0 e a zona 20 a pior situação, ou seja, a zona ou a área onde eu vou ter mais concentração, onde eu vou ter mais riscos de explosividade dentro do equipamento, dentro do ambiente. A área 1 é aquela área que é o amarelo, né, ou observação, então você tem uma probabilidade de ocorrência de explosão, mas ela é um pouco menor do que a área 0. E a área 2 é onde você tem uma incidência de ocorrência de mistura bem baixa, onde pode existir uma explosão, mas a probabilidade é bem menor do que nas demais áreas, né? Então, é importante a gente entender isso e as nomenclaturas, tanto para gases e vapores e para poeiras. 0, 1 e 2, 20, 21, 22, sendo a 20 a pior situação e a 22 a situação mais tranquila para essas condições. E como é que eu identifico isso dentro, né? Quais são os fatores que podem influenciar na classificação dessas áreas, no entendimento dessas áreas? Então, falhas de equipamentos, mudanças de condições de processo, alteração do grau de ventilação do local, substituição do material inflamável, ampliações de plantas e presenças de fatores de calor. São algumas situações, alguns fatores que vão influenciar
na classificação de área, são fatores que vão trazer para o ambiente de trabalho o risco de explosividade ou risco de explosão ou não dentro do ambiente. Então é importante a gente sempre salientar, né? Taxas e falhas de equipamentos, né? Se tem um equipamento aí que ele não tem a manutenção dele adequada ou que ele já é um equipamento que já faz um tempo que ele está sendo operado, qual é a condição que você tem dentro da sua organização com relação à limpeza, por exemplo, de poeiras, como é que você enxerga a ventilação, como é que é a ventilação dentro desse ambiente, é um ambiente que ele tem pouca ventilação, ele tem muita ventilação, como é que funciona isso, são fatores que vão ajudar e são fatores que vão influenciar na hora de você fazer uma classificação diária. Lógico, classificação diária existe todo um processo, todo um entendimento dessa classificação diária para que seja executada dentro do ambiente. Né? Não é simplesmente olhar e falar assim, ah, tá aqui, eu classifico assim dessa maneira. Não, existe uma regra, existe um curso para você fazer para você poder classificar as áreas dentro das empresas, né? E uma maneira de você identificar as zonas, as áreas, né, dentro da empresa, é você trazendo um desenho de um layout da sua empresa, onde você vai delimitar as áreas onde estão as potencialidades de explosão. Então você vai classificar com base naquilo que eu trouxe para o vídeo para vocês, 20, 21 ou 22, e aí você vai aqui delimitar quais são as áreas 20, 21 e 22 para poeiras explosivas. E aqui, como, né, estou com o equipamento que transporta grãos, eu vou ter um moinho aqui, uma moega, ele está abastecendo aqui e aqui eu vou determinar quais são as áreas 20, 21 e 22. Aqui a área 20, onde eu tenho maior concentração de poeira, tanto na parte desse transporte, dessa moega, como aqui no armazenamento depois dele processado. Então são as áreas mais críticas para mim ou para essa empresa. Depois eu vou ter a área 21 como um grande potencial de explosão, mas não tão grande quanto aqui dentro do equipamento. E depois eu vou ter as áreas 22, que são as áreas externas, onde eu não tenho mais aquele risco elevado de explosividade dentro da minha organização, dentro do meu processo. Visto tudo isso, legal, entendi. Existem poeiras combustíveis e o meu ambiente está ali, existe uma propensão a ter essa poeira explosiva. O que eu faço? Quais são as possíveis medidas de controle que eu posso utilizar para evitar ou para prevenir este risco de explosão? Primeiro, né? Ambiente com poeira sempre tem o risco e o que você vai fazer é adotar sistemáticas de limpeza desses equipamentos, de manter esse ambiente sempre isento dessa poeira e fazer com que essa poeira esteja contida dentro do equipamento onde ela é gerada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é olhar para o seu equipamento e ver como está a manutenção do seu equipamento e com relação a vazamento de poeira. Então, as partes ou as áreas possíveis de vazamento dentro do seu equipamento, você tem que fazer com que elas evitem a emissão ou a eliminação ou o vazamento dessa poeira para o ambiente. Depois, se você tem esse equipamento e ele tem poeira dentro dele, ou seja, ele é um equipamento que tem um grau de potencialidade de explosividade, você tem que proteger o seu equipamento. E aí existem diversas soluções para que você possa proteger esses equipamentos para que a explosão, quando acontecer, aliviar e evitar com que esse equipamento se danifique e evitar que aconteça a imagem que eu trouxe para vocês, ou também de ter outras maneiras de, por exemplo, de suprimir a explosão dentro do próprio equipamento. Vai depender de cada situação, de cada atividade,
de como que esse equipamento está localizado dentro do ambiente de trabalho, mas é sempre importante entender que você tem que proteger esse equipamento também. Outras situações é você olhar para a NR10 e ver toda a questão de instalação elétrica, condições, equipamentos que são utilizados, dependendo se você não consegue eliminar toda a poeira dentro e é uma área classificada, como é que você vai tratar com os produtos que você está utilizando, até lâmpadas, bocais, interruptores, painéis de comando, para que evitem que essa faísca atinja esse ambiente. Então, uma outra sugestão para você olhar para a NR10 e aplicar a NR10 no que diz, no que se trata a poeiras e as áreas classificadas tratadas ali na NR10 e treinamento e capacitação dos colaboradores com relação à atividade realizada dentro dessas áreas classificadas, né? Então, os pontos de atenção, as sistemáticas para que você possa realizar a atividade dentro dessas áreas e assim prevenir com que a, a, a explosão aconteça, principalmente por conta da poeira combustível, né? Então é importante você olhar para isso e analisar a área, analisar o processo como um todo e aplicar as medidas de controles necessárias para que esse produto, para que essa poeira não venha aí a causar algo indesejável para a organização. Bom, queria trazer um pouquinho disso para vocês, né, da importância das atmosferas explosivas com relação à poeira combustível. Elas existem muito mais do que a gente imagina, né, muito mais do que a gente pensa dentro de um ambiente de trabalho. Focar, mostrar e evidenciar que é uma área ou que são atividades que precisam de atenção e precisam ser notadas, proteção e prevenção da ocorrência desses acidentes é muito importante, assim como todos os outros, e mostrar para vocês que existem uma maneira de prevenir isso, né? Começando pela limpeza do ambiente e pela proteção adequada do equipamento. Lógico, existem outras medidas, né? Como eu falei, NR10, NR12, olhar para toda a sistemática de manutenção, capacitação dos colaboradores e treinamento e orientação dos trabalhadores com relação às atividades dentro dessas áreas, que é muito importante eles estarem cientes das atividades. Não se esqueça, né? Eu fico por aqui, mas curte, compartilha. Se caso você não é inscrito, se inscreva no canal. Tem muito mais conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. Ativa o sininho também, você vai receber aí o conteúdo de maneira prioritária, né? Então, você vai estar aí à frente no recebimento desses vídeos, desses conteúdos. E também vou deixar um destaque aqui para vocês, um curso onde você com certeza vai aplicar dentro da sua área, dentro da sua carreira, para melhorar o seu dia a dia, para melhorar a sua experiência, para melhorar o seu conhecimento. Além disso, dentro da descrição vão estar as redes sociais do Diário do TST, qual você tem conteúdo aí, diversos conteúdos, para que você sempre esteja atualizado e sempre esteja aí melhorando continuamente, seja a sua empresa, o ambiente onde você trabalha, a sua carreira ou até mesmo o seu conhecimento. Um grande abraço e lógico, né? A gente se encontra no próximo vídeo.